Olá pessoal, tudo bem até aqui? Vamos dar continuidade e agora nós vamos falar de alvéolos pulmonares. Só que antes de nós adentrarmos no alvéolo em si, precisamos conceituar algumas regiões que serão importantes para futuras discussões. Na aula passada nós vimos as estruturas dos brônquios, dos bronquíolos, lembram disso? Agora a gente vai se ater a essa parte aqui. E aqui nós temos os bronquíolos terminais, que dão suporte para o lóbulo pulmonar. Os bronquíolos respiratórios, logo mais nós vamos ver os ductos respiratórios, os alvéolos em si, que formam os sacos alveolares. Outro conceito importante para a gente ter em mente com relação ao ácino pulmonar. Ácino pulmonar se refere à unidade de troca gasosa do pulmão fornecida pelo bronquíolo respiratório. Nós podemos dizer então que esses ácinos respiratórios são como se fossem subcomponentes do lóbulo respiratório. E por que é importante? Algumas doenças afetam essas estruturas, nós veremos mais para frente. Então é importante que vocês tenham esses conceitos do que é um bronquíolo terminal, do que é um bronquíolo respiratório, do que é um ácino respiratório e assim por diante. Bom, aqui nós temos então os alvéolos em si, o conjunto de alvéolos formando um saco respiratório que se unem aos bronquíolos respiratórios e esses bronquíolos respiratórios se unem aos bronquíolos terminais. Essa imagem mostra a musculatura lisa, orientada concentricamente em forma de espiral por volta desses bronquíolos terminais, chegando aqui nos bronquíolos respiratórios. E essas fibras de músculo liso vão se tornando cada vez mais espaçadas. E nós vemos uma grande quantidade de fibras elásticas orientadas longitudinalmente. Veja que a musculatura lisa é concêntrica ao redor do tubo e as fibras elásticas em verde orientadas longitudinalmente. E no caso das fibras elásticas, elas continuam inclusive ao redor de cada alvéolo. Podem perceber amarrando, englobando cada alvéolo. E aqui, entre um alvéolo e outro, nós encontramos essas estruturas chamadas de poros de Kohn. Os poros de Kohn nada mais são do que conexões entre os alvéolos adjacentes. Qual a importância desses poros? Na verdade, em caso de algum bloqueio, onde os bronquíolos podem estar obstruídos, nós temos a facilidade de ventilação lateral por meio da associação desses alvéolos que se comunicam pelos poros de Kohn. Nessa imagem, nós temos uma visibilidade melhor do que é que constitui, então, esse saco alveolar. O saco alveolar em si é um conjunto de alvéolos que se unem e, por meio do ducto alveolar, se conectam aos bronquíolos respiratórios e os bronquíolos respiratórios se conectam aos bronquíolos terminais. Então, essas unidades aqui ficam mais claras. Nós vamos falar bastante também sobre a rede de capilares que envolvem cada alvéolo pulmonar, porque falaremos das trocas gasosas, de toda a fisiologia. Mas vejam como é rica a vascularização, o conteúdo vascular, a concentração de capilares na superfície alveolar. Então, os alvéolos são evaginações em forma de saco. Nos humanos, há cerca de 300 milhões de alvéolos. Percebam que tem uma parede septal que une um alvéolo ao outro, como se fosse uma colmeia de abelha. Cada alvéolo possui um diâmetro em torno de 75 a 300 micrômetros e a parede é muito fina. Diferente dos bronquíolos, a parede do alvéolo é cerca de 0,1 micrômetro para favorecer a troca gasosa. E se nós pegarmos a parede de todos esses alvéolos e estendermos
em um plano, formaríamos uma área de 70 metros quadrados, ou seja, 40 vezes a superfície corpórea. Essa informação é importante para indicar que a área de troca gasosa nos pulmões é muito grande. Os alvéolos são aquelas estruturas que dão aquela composição esponjosa aos pulmões. Os alvéolos possuem uma rede vascular imensa e a composição desses alvéolos se dá basicamente por pneumócitos do tipo 1, que formam a maior parte da parede desse alvéolo, os pneumócitos do tipo 2, que são esses em azuis, e há também os macrófagos alveolares. São células residentes que têm a função de degradar resíduos, partículas, corpos estranhos, que chegam até essas unidades mais distais do pulmão. Então, essas células moram nesse tecido e são importantes para estabelecer uma homeostasia, fazer a limpeza desse ambiente. Aqui vocês também conseguem visualizar o poro alveolar, também chamado de poro de Kohn, uma vez que nós falamos que existe uma comunicação entre um alvéolo e outro. E nessa imagem colorida, nós conseguimos visualizar todas as células que eu comentei anteriormente, só que de uma forma mais nítida. Nós temos aqui as células pneumócitos do tipo 1, ou também chamadas de células alveolares do tipo 1, que formam a maior parte da parede do alvéolo. As células pneumócitos do tipo 2, ou também chamadas de células alveolares do tipo 2, que possuem essas microvilosidades, são células mais gordinhas, mais arredondadas, também possuem um núcleo celular, assim como as células alveolares do tipo 1. Os macrófagos alveolares aqui, principalmente aqui entre os septos interalveolares. Aqui os vasos sanguíneos, os capilares, formando então uma rede densa de capilares pulmonares, mostrando a hemácia, a principal célula responsável pela difusão dos gases. Nós vamos ver isso em uma aula mais adiante. Os poros de Kohn, que fazem essa conexão entre um alvéolo e outro. E aqui, algo bastante importante de vocês lembrarem é que nós temos uma membrana respiratória. Afinal de contas, a principal função do alvéolo em si é permitir a difusão dos gases. Essa membrana respiratória possui basicamente 3 componentes. O primeiro deles é o epitélio alveolar, formado então pela célula alveolar do tipo 1, pneumócitos do tipo 1. Nós temos aqui o endotélio capilar, a segunda camada dessa membrana. Esse endotélio formado pela parede do capilar, bastante fina, e uma lâmina basal, basicamente fundida entre a parede celular do alvéolo e do vaso. A espessura dessa camada pode variar de 0,1 a 1,5 micrômetros, ou seja, ela é extremamente fina para permitir que o oxigênio entre no eritrócito, na hemácia, e o gás carbônico saia, se difundindo então para as vias aéreas superiores. Algo também interessante é saber que há uma relativa quantidade de fibras elásticas e fibras reticulares entre as paredes alveolares. As fibras elásticas são importantes para permitir que o alvéolo se expanda durante a inspiração, e as fibras reticulares são importantes para evitar o colabamento dessa estrutura. E aqui, novamente, apenas para vocês fixarem, nós temos o espaço aéreo alveolar, o espaço em que o ar chega até as unidades mais distais. Nós temos aqui um epitélio alveolar, uma membrana basal fundida, a camada do endotélio desse capilar, a hemácia, e aqui então a difusão do gás. A espessura fina dessa membrana respiratória. E aqui aparece um novo componente, o qual eu ainda não falei dele, que é o surfactante, e nós veremos suas propriedades, o que é o surfactante, na próxima aula.